Aí, agora sim. Novamente, boa noite a todas, sejam todas bem-vindas, a paz do Senhor. Estamos aqui hoje com a Vanessa Tanigawa, pastora, psicóloga. Ela tem uma doçura que é ímpar e eu associei você a um versículo de Provérbios 31. Fala com sabedoria e instrui na bondade, assim está a sua língua. É Provérbios 31, 26, né? Você tem uma fé única, uma sensibilidade que te descreve, né? E acredito que você não poderia ser outra coisa a não ser psicóloga e pastora, cuidando de pessoas aí, né? Na totalidade, tanto no corpo, quanto na alma, quanto no espírito. Eu vou fazer uma oração para você já iniciar e pedir para que Deus te use nessa noite, com todas essas mulheres que estão assistindo hoje e que vão assistir depois. Senhor, quero bendizer o seu nome, Pai, te agradecer por tudo, por esse mês de junho que se encerra hoje, pelo semestre que o Senhor nos permitiu viver e por esse que inicia a partir de amanhã, Senhor. Quero agradecer a vida da Vanessa, a vida da família Tanigal, uma família tão especial, Senhor, tão doce, tão importante também para a nossa família, para os nossos projetos. Que o Senhor possa, Pai, abençoá-los, não somente hoje, mas para todo sempre. Com muita saúde, com muita sabedoria, com muito discernimento, e que nessa noite, Senhor, o Senhor permita que a tua filha seja usada para falar com mulheres, que é a sua especialidade. Usa ela, Senhor, usa a tua serva para derramar o que o Senhor quiser. E nós te pedimos, Pai, que nenhum espírito de distração esteja presente nessa reunião e que o Senhor, assim como o teu Filho Jesus Cristo, leve essa mensagem para onde vocês quiserem. Espírito Santo esteja conosco, nos abençoando, nos protegendo nessa noite, e assim como eu sempre te peço, Senhor, proteja também todas as pessoas que, por um acaso, não têm a possibilidade, como nós, de ter uma casa quentinha, de ter uma coberta quentinha, o tempo volta a esfriar e que o Senhor possa proteger a todos. Onde quer que esteja uma pessoa necessitada nesse momento, que o Senhor seja o refrigério desse corpo e dessa alma, Senhor. É o que eu te oro nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vanessa, seja bem-vinda ao Conexão Feminina. Deixa Deus te usar e que você possa se apresentar, contar um pouquinho de você e sobre a mensagem que Deus te entregou essa noite para que você possa trazer a essas mulheres. Fique à vontade. Amém, Elaine. Obrigada, querida, por essa apresentação tão gentil. Deus abençoe sua vida grandemente, sua vida, o Emerson, toda a sua família também. Que vocês sempre estejam debaixo da potente mão de Deus, cumprindo o propósito que Ele colocou no coração de vocês, de anunciarem a palavra de Deus e que esta mensagem chegue aos quatro cantos deste mundo através de vocês, sendo instrumentos facilitadores da mensagem de Deus aos corações. Então, Deus abençoe sua vida, né, o podcast também. E vamos lá, queridas, que honra estar aqui com vocês. Tem alguns rostinhos aqui conhecidos, saudades. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Vanessa Tanigawa, como a Elaine já fez a apresentação, sou psicóloga clínica, sou pastora, ali no Meivan Alphaville, sou casada com o pastor Serginho Tanigawa, Sérgio, né? Para muitos conhecido como Serginho, porque ele é um japonês tão acolhedor, tão amoroso, um intercessor, né? E as pessoas conhecem ele assim. Enfim, sou mãe do Enzo, da Anne, da Maressa, minhas três bênçãos, e até que o Senhor tem nos sustentado a mim, a minha casa, e cada dia nós estamos experimentando, provando da bondade de Deus. Eu espero que você que esteja aqui conosco também
né? Esteja identificando a bondade de Deus no seu dia a dia, né? Eu costumo entender que às vezes nós vivemos milagres visíveis e invisíveis, né, Elaine? Eu sou um milagre, né? Eu sou um milagre da obra perfeita de Deus, e você também é um milagre de Deus. E hoje, certamente, você viveu um milagre, o milagre da vida, o milagre do livramento, o milagre de uma resposta. Então, que você possa glorificar a Deus diante do cenário da sua vida, porque certamente o Senhor vai falar ao seu coração, como Ele falou ao meu coração através dessa palavra, amém? Então, vamos lá, gente, olha, o que o Senhor colocou no meu coração? É uma palavra que o Senhor já está reverberando comigo, já tem um tempo a respeito da fé, tá? Então, esses 2 louvores foram intencionais, porque quando a gente tem fé, a gente não pode ter a fé pela fé, entende? Ter fé na fé. A gente precisa ter fé em Deus, na palavra que Ele libera sobre as nossas vidas, e como que essa palavra eu recebo e acolho. Então, a minha fé vai denunciar o acolhimento que eu tive dessa semente, que é a palavra de Deus, no meu coração. Então, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, né? Então, a mensagem, se eu pudesse dar um nome para a mensagem, seria a conexão entre ouvir, falar e crer. Então, não basta ter a fé pela fé ou a fé na fé, mas o Senhor quer nos ensinar nessa noite que a fé em movimento é o que você ouve, é o que você crê e é o que você verbaliza, porque precisa ter coerência com aquilo que você está absorvendo da mensagem, com aquilo que você, na mensagem que você crê e na mensagem que você também declara. Amém? Então, vamos lá. A palavra de Deus diz em Romanos 10, 17, assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E em Hebreus também, 11, 6, a palavra de Deus diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, por que Deus se importa com a fé? A fé não é somente um instrumento que muda, muda a mim na minha oração, mas também muda as circunstâncias, muda a forma como eu enfrento as situações. A fé, ela também é condicional para a alegria de Deus sobre mim. Então, quando a gente não tem fé, nós também estamos desagradando a Deus. Vocês conseguem perceber isso? Se a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, eu entendo que quando eu não tenho fé, eu não estou agradando a Deus. Eu não sou percebida por Deus, porque a minha fé não está agradando, porque ela é inexistente. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, como a gente desenvolve esse fator fé, pelo ouvir, pelo crer e pelo verbalizar, pelo declarar. A palavra de Deus, ela dá muita ênfase à palavra. A gente lê em Provérbios tantos versos e a palavra de Deus, de capa a capa, a gente vê momentos dos profetas declarando, situações mudando, pessoas sendo curadas por causa da verbalização. Deus valoriza a voz. Deus valoriza a palavra dele que está dentro de nós e ela frutifica. Então, ela precisa produzir o efeito para o qual ela foi enviada, tá? Mas, antes da gente entrar propriamente nesse trio, que é o tripé da fé, vamos entender um pouquinho por que Paulo falou isso lá em Romanos. Vamos entender um pouco o contexto. Então, o que estava acontecendo com aqueles cristãos em Romanos que não estavam conseguindo compreender a fé? Por quê? Porque, gente, olha só, eles estavam vindo de um período de anos do Velho Testamento, que eram as leis. Então, todo Israel, os israelitas, até chegar em Jesus, e Jesus cumprir a lei, ele sendo a lei, então, a partir de Jesus, quando a gente já vê em Atos a manifestação do Espírito Santo, descer do Espírito Santo, dia de Pentecostes, então a gente vê que os cristãos, eles começaram a perceber um movimento diferente daquilo que Deus estava fazendo do pós-período de Jesus, entende? Então, eles estavam um pouco presos à lei.
Eles não estavam compreendendo que em Jesus a lei foi cumprida e nós iniciamos o tempo da graça. Então, o que acontece? Paulo veio como um mediador, aquele que vem trazer uma boa notícia do movimento da palavra, do evangelho que causou essa transformação depois da morte e ressurreição de Jesus. Então, vamos lá. Os cristãos romanos, eles estavam sendo ensinados sobre a justiça que poderia ser alcançada pela fé em Deus. Eles estavam nesse momento tentando entender como que eu seria justificado somente pela fé em Jesus, e não pelo sacrifício, não pelo sacerdócio, não pelos outros crivos. Então, eles estavam um pouco confusos sobre isso. Então, Paulo vem e começa a ensinar que a justiça foi alcançada pela fé em Jesus. Então, quem crê em Jesus já estava salvo, né? Então, a gente entende todo o contexto bíblico aqui. Mas as autoridades judaicas daquela época, eles acreditavam na justiça mediante a lei de Moisés. Então, a lei de Moisés ainda estava intrínseca na consciência de todo aquele povo, especialmente ali quando o evangelho começou a se propagar e chegou até os romanos. Então, Paulo começa a ensinar que a lei de Moisés, teoricamente, era faça e viva. Faça e viva. Guarda essas duas palavras. E aí, Paulo vem ensinar um novo caminho, que é creia e viva. Amém? Será? Aí eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês. Será que a gente não está confundindo as coisas aí também? Será que a gente não está se apegando muito à lei, o fazer como recompensa da salvação para que a gente tenha vida, e não nos atentando de fato que a palavra de Deus, que em Cristo Jesus tudo se cumpriu, que hoje a mensagem do Evangelho para mim, para você é creia e viva. O servir é algo que já precisa estar na disposição do coração daquele que é filho de Deus. Entende? Então, nós saímos da posição de servos e Jesus nos posicionou na condição de filhos de Deus. Hoje, eu e você, nós temos uma filiação. Nós não somos mais servos, que no Velho Testamento nós vemos os sacerdotes fazendo as leis, o povo tendo que se encaixar na lei, os sacerdotes fazendo sacrifícios em prol do pecado do povo. Então, esse tempo do fazer para viver, ele ficou lá atrás, porque Jesus já se fez o sacrifício perfeito, uma vez por todas as vezes, para que eu e você tivéssemos acesso pleno à presença de Deus pela fé. Ok? Tudo isso que eu estou dizendo está se cumprindo Romanos 10, 17 agora, que a fé vem pelo ouvir. Vocês estão me ouvindo. Enquanto eu falo, o coração de vocês já está recebendo essa palavra. Eu estou ouvindo, eu estou entendendo, e eu consigo crer, porque está na palavra. E quando você crê, então você já acolheu essa semente. Então você não simplesmente ouviu e deixou passar. Não, eu ouvi, porque tem essa diferença, né? Do escutar e do ouvir. O escutar é quando eu percebo sons. Eu estou aqui falando com vocês, mas eu percebo que da minha janela eu estou escutando na avenida que carros passar. Então, eu tenho essa percepção de escuta, ok? Mas quando eu ouço, quando a minha decisão é ouvir, eu estou ouvindo com atenção, eu estou acolhendo aquela palavra, entende? Então, queridos, isso é muito sério. Porque, às vezes, nós estamos ouvindo tantas coisas que ou gera fé ou mina a nossa fé. Ou fortalece a nossa fé ou mata a nossa fé. Então, a palavra de Deus sempre vai ser o filtro que nós precisamos para sair da confusão mental de tantas informações que nós estamos ora ouvindo ou ora escutando, e isso está fazendo com que a nossa fé fique o quê? Sufocada. Entende? Amém? Até aqui tudo bem? Vamos prosseguir. Então, vamos lá.
Então, Paulo explica que ouvir é a porta de entrada para a transformação. Eu ouço, não escuto, eu ouço e eu acolho. Porque a fé vem pelo ouvir, a palavra de Deus está clara. A fé não vem pelo que eu vejo, a fé vem pelo que eu ouço. Por que que Deus deu tanta ênfase ao ouvir? Sabe por quê? Porque nós temos os 5 sentidos, certo? Então, todos os nossos sentidos, eles comunicam com a nossa alma e com o nosso espírito. Então, os 5 sentidos são canais de entrada, de portas que entra dentro de nós, que vai gerando em nós o quê? As nossas, vai trabalhando nos nossos processos mentais, na nossa percepção, na formação dos nossos pensamentos, na formação do nosso caráter, entende? Então, pelos canais do sentido, a gente vai construindo quem nós somos, o nosso eu, certo? Então, o que eu ouço diz muito quem eu sou, o que eu seleciono para ouvir, o que eu leio com o meu visual, é o que eu seleciono para entrar pelos meus canais, o que eu vejo, né? Seja filme, seja série, seja o que for, está entrando e está gerando informação e opiniões. Tá? Então, às vezes, a nossa fé, ela calha aí. No momento que eu preciso exercer a minha fé, eu não tenho reservas daquilo que entrou pelos meus canais para que a fé aparecesse em situações da nossa vida. A palavra de Deus diz que se você mostrar-se frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, o dia da angústia, o que a Bíblia está nos dizendo? O dia da angústia vem sobre todos. Mas como que ela vai te encontrar? Frágil, porque você ouviu tantas vozes, tantas coisas, se alimentou de tanta coisa inútil para a fé, que quando o dia mal vem, se desespera. Ok? Então, hoje o Senhor está assim, ó, nos centralizando, nos afunilando para a compreensão da fé, do exercício da fé na vida do cristão, mediante a oração, mediante a meditação da palavra de Deus, mediante os louvores, mediante nessa mesa virtual da comunhão que nós estamos agora. Os nossos relacionamentos também diz muito quem nós somos. Os nossos relacionamentos diz também como que é a qualidade da nossa fé, tá? Então, queridos, a palavra de Deus, ela está acontecendo agora nas nossas vidas. Amém? Então, ouvir é a porta de entrada. Deus decidiu falar assim. A porta de entrada não é o que você vê, porque a gente não vê, nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. Amém? Como que vamos crer se não haverá quem pregue, quem não falar? Por isso que o falar é importante, porque eu só falo porque eu tenho fé. Se vocês estão ouvindo a Vanessa está coerente com a fé dela. A Vanessa está coerente com a vida que ela tem em Deus, ok? Então, aqui vocês estão vendo uma pessoa que busca ter uma vida com Deus e verbaliza de uma vida que é intrínseca. Vocês podem ver no meu olhar, vocês podem ver no meu sorriso, porque eu amo falar da palavra de Deus, essa sou eu. Mas e você? No seu contexto, as pessoas elas podem olhar para você, olhar nos teus olhos e falar, eu vejo fé nos teus olhos. Eu sinto fé quando você fala, porque quando você fala, você tem que autoridade. E quando você fala com autoridade, isso só entra no meu coração com uma flecha e incendeia a minha fé. Olha que lindo, gente. Entende? Então, vamos prosseguir. Olha só. A palavra de Deus diz em Lucas, no capítulo 17, versículo 5. Vemos os apóstolos ali pedindo a Jesus o quê? Senhor, aumenta a nossa fé. Né? E aí, Jesus fala assim para eles. Aí Jesus faz a comparação com o grão de mostarda, né? Então, os discípulos estão ali, ai, Senhor, aumenta a nossa fé. Como se fosse responsabilidade do mestre aumentar a nossa fé. É minha e sua responsabilidade. Porque ele já veio, já aconteceu, o véu do tempo se rasgou e você já temos acesso. Entende? Então, a fé, ela já incendeia em você porque ela já é Cristo reinando em você.
Tá? Então, aí que Jesus ensina, olha, e Jesus começa a fazer comparação, então, ali com o grão de mostarda. Gente, e eu acho linda essa passagem, mas sabe por que, às vezes, muitos cristãos se prendem ao grãozinho de mostarda, mas fica para sempre naquele grãozinho de mostarda? Quando Jesus fala do grão de mostarda, ele não fica ali, no grão de mostarda, inerte, admirando, entende? Ele deu a interpretação do grãozinho de mostarda, mas a fé, ela vai buscar nas entrelinhas também, ela não fica ali fechadinha no teórico, no sentido literal ali, e para ali. Não, gente, você não pode olhar para um grão de mostarda e imaginar só o grão. Você tem que olhar para o grão de mostarda e já levar sua fé, sua imaginação para a árvore frondosa. Mas para a árvore, né, ser frondosa, o que ela precisou, gente? Ela precisou ser enterrada, ela precisou estar revolvida ali na terra, ela precisou de água, ela precisou ser regada, né? Ela precisou do calor do sol, dos efeitos da fotossíntese, né? Tem todo um processo acontecendo com a fé. Por isso que eu disse, não é a fé na fé ou a fé pela fé. Nós estamos crescendo em fé, certo? Amém? Deixa eu tomar uma água, gente, porque esse tempo deixa a nossa garganta meio esquisita. Então, vamos lá. Olha, a fé, ela deve ser alimentada e fortalecida. Para isso, você e eu, nós precisamos desenvolver o que, gente? Disciplinas espirituais. Nós precisamos priorizar as coisas de Deus. Quando eu digo priorizar Deus, priorizar, queridos, o seu relacionamento com Deus. Nada é mais importante. Nenhum relacionamento é mais importante na minha vida do que o meu relacionamento com Deus. Então, eu não consigo acordar sem falar com Ele. Eu não consigo despertar sem ter o meu momento de oração. E eu não consigo dormir se eu também não ter meu momento de oração. E existem momentos durante o dia que não está dentro da minha disciplina espiritual, mas o Espírito Santo me convida a orar. Gente, que delícia separar tudo. Falar, ai, gente, que desejo de orar. É Ele te chamando. Gente, isso é tão lindo, sabe? Porque às vezes eu fico pensando, sabe, Elaine? Eu fico pensando, porque, gente, a gente vai morar no céu com Jesus. E se eu não me relaciono com Ele aqui, como que eu vou me relacionar com Ele lá? Não faz sentido, né? Não faz. Então, queira puxar o céu para o seu quarto, para a sua vida, para o seu coração. Porque hoje é Ele reinando em você. Né? Nós somos ali do Meival Alphaville, e o meu pastor Ricardo, ele tem muita maestria com a palavra e tal, e eu admiro muito esse dom da palavra que ele tem. E ele diz assim, que quando Adão e Eva estavam lá no Éden, né, o que acontecia lá? Eles encontravam com Deus no jardim, não é? Eles encontravam com Deus no jardim na viração do dia, aquele momento, né, delícia com Deus, de ouvir Ele, de aprender com Ele, de estar ali naquele momento tão, tão poderoso com o Criador. E quando eles pecaram, então, o que aconteceu? Eles perceberam que eles estavam nus, não é? Opa, tem uma coisa diferente aqui, a gente está, né? Vamos nos cobrir, eu fiquei com vergonha. O que aconteceu? Geograficamente, Deus sabia onde estava Adão e Eva. Só que, quando Deus pergunta, Adão, cadê você? Deus não estava assim, achando que Adão estava brincando de esconde-esconde. Deus sabia onde ele estava geograficamente. Mas quando Deus olha e fala assim, Adão, cadê você? Não é que eu não estou te encontrando no jardim. É que eu não estou te encontrando mais dentro de mim. Houve uma ruptura. E aí, o que aconteceu? A gente passa toda a Bíblia, a gente chega lá em Jesus. O que aconteceu? Jesus veio restaurar aquilo que nós perdemos no Éden. Entende? Então, meu pastor, ele fala sempre isso e faz muito sentido para a minha vida. Por quê? Porque hoje o jardim não é do lado de fora, o jardim é aqui dentro. Eu me encontro com ele no meu jardim. Amém, queridas? Então, a fé, ela não é desenvolvida
na religiosidade. Eu preciso falar isso. A fé ela é desenvolvida no seu relacionamento com Deus, na busca, no amor, no desejo de estar com Ele. Amém? Então, queridos, a gente precisa ter as disciplinas espirituais, tá? E aí, o que nós somos? Somos corpo, alma e espírito, precisamos de disciplinas, nosso cérebro precisa de rotina, nosso cérebro entende, ele absorve melhor quando a gente tem toda a nossa checklist, né? E faz tudo, né, de acordo, porque ele vai entender a leveza, ele vai entender que a atenção é uma coisa de cada vez, não é um monte de coisa de uma vez, senão ele fica sufocado. Entende? Então, quando eu tenho essa disciplina, eu estou sendo a oferta viva para Deus, viva inteira, não somente partes da Vanessa, não fragmentada. Então, você é uma oferta viva ao Senhor. Então, a disciplina é você estar de corpo, alma e espírito diante do Senhor, querendo estar com Ele. Talvez no início dessa disciplina, você não tenha tanto, assim, aquele desejo de início, mas se você manter uma disciplina, você vai perceber e emergir o desejo, sabe? Comece educando a sua carne, porque a sua carne não quer. Eu preciso falar isso. A sua carne não quer. E olha só, a carne, quando ela se junta com a alma adoecida, elas têm força. E no espírito você é curado, no espírito você é livre em Deus, no espírito você se relaciona com Deus. Mas se você alimentar as suas emoções ou a sua carne, eles serão mais fortes. Agora, se você alimenta o seu espírito, é a sua sementinha de mostarda que deixou de ser uma semente. Amém? Então, vamos lá. Então, não basta ouvir, tem que crer. A semente não é semente pela semente. Tem que ser o que, gente? Aprendemos que ela precisa ser acolhida e cuidada, né? Então, a fé também, ela precisa ser acolhida, a palavra precisa ser acolhida, e a fé vai ser, então, o nutriente para que essa palavra, né, se torne, então, essa árvore frondosa. Ok? Então, nós não vamos ler, mas eu gostaria de deixar a referência aqui de Marcos, capítulo 13, versículos do 3 ao 9, depois do 14 ao 20, que lá nós lemos a parábola do semeador. Né? Então, lá na parábola do semeador, a gente vê que a semente caiu entre os espinhos, caiu entre as pedras, caiu no meio do caminho, né? Mas aquela que caiu na boa terra, acolheu. Qual é a qualidade da terra do seu coração? Seu coração está muito espinhoso. Então, quando vem a palavra, vai sufocar. Não vai receber. Então, como que está seu coração? Será que está cheio de pedras? Está com peso ali? Não vai. A semente, todas as vezes que a palavra vir, vai cair, não vai frutificar. E o problema não está na semente. Entende? Está onde a gente está permitindo que ela caia. Então, cuidar da nossa terra para o exercício, para o crescimento da fé, é responsabilidade minha, responsabilidade sua. Com auxílio, graças a Deus, do Espírito Santo. Amém? E uns dos outros nessa mesa tão abençoada. Então, vamos lá. Olha só. Você já pensou em como um simples ato de ouvir pode transformar a sua vida espiritual? Você já parou para pensar? Que quando você ouve, né? Lembra que eu falei dos canais do sentido? Está entrando, gente. Está entrando, está me moldando. O que eu ouço está me moldando, o que eu ouço está me transformando, o que eu ouço está alimentando, tá? Então, o que você ouve está te transformando de fé em fé, de glória em glória. Porém, não se engane, da mesma forma que a sua fé cresce em ouvir a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, ela também pode ser minada, enfraquecida, tá? Então, cuidado com aquilo que você está... Não li, Sérgio. Cuidado com aquilo que você está ouvindo, ou está minando fé, ou está minando a sua fé. Amém? Então, vamos lá. Separei aqui 3 tópicos. A gente vai passar por eles, tá? E depois esses 3 tópicos a gente vai devolver para a Elaine, né? Para ela fazer as considerações da sequência aqui da nossa programação. Então, vamos lá, gente. Guardem isso. 3 tópicos, então, para a conexão do ouvir, falar e crer.
O ouvir como porta de entrada pela fé, assim como nós lemos em Romanos 10:17, né? O que esse versículo nos ensina? Esse versículo nos ensina que o ouvir da palavra de Deus é o meio pelo qual a fé é gerada. Ponto. Quando eu passei a minha grande dor, a minha grande decepção na vida, isso há quase 15 anos atrás, eu lembro que eu sou convertida há mais de 30 anos, talvez uns 32 anos aí, me converti bem novinha, de 9 anos de idade. E eu sei que tem muita gente agora fazendo cálculo. Eu me converti novinha e foi importante para mim ter me convertido novinha numa igreja Assembleia de Deus. Então, ali eu conheci Jesus e ali foi desenvolvendo a minha vida com Deus, a leitura da palavra, o entendimento, a consciência. Então, eu fui desenvolvendo ali dentro desse contexto da igreja Assembleia de Deus. Mas eu vivi uma grande dor, onde a minha fé foi colocada à prova. Então, quando você ouve na palavra, você lê, você ouve falar de Abraão, Isaac, Jacó, a gente ouve tantas histórias, Jó especialmente. Então, a gente vê esses grandes homens de Deus passando por situações que você acredita que é uma grande inspiração para as nossas vidas, com certeza, mas você acredita que talvez você não vai viver exatamente o que eles viveram. Né? Você não vai ter que sacrificar o seu filho. Né? Mas quando a gente passa por situações em que a nossa fé é provada, é como se você tivesse que estar ali vivendo na pele o que esses grandes homens da fé viveram, os heróis da fé viveram. E para mim, quando eu vivi essa grande dor, ela foi assim um divisor de águas na minha vida com Deus. Sabe quando Jó diz assim, lá no versículo 40, no capítulo 42, eu te conhecia de ouvir falar, e agora os meus olhos te veem. Jó conhecia Deus, de ouvir falar, a fé dele era alimentada naquilo que ele ouvia falar. Mas quando ele viveu uma experiência de dor com Deus, ele viu a Deus. Ele viu aquilo que de quem ele ouvia falar, e ele cria, acreditava, e ele viu a mão de Deus. Então, ele conheceu a Deus mais perto depois da dor. Então, quando eu vivi a minha grande dor, eu vivi essa experiência de sair de um ponto A para o ponto B em Deus, onde a minha fé nunca mais foi a mesma. O que aconteceu com a Vanessa? Eu ia para os cultos, normalmente, eu ia com a minha Bíblia, tá, adorava Deus, congresso, nananã. Só que depois da minha dor, eu comecei a levar caderno, eu comecei a levar agenda, eu anotava todos os cultos. Então eu entendi assim, eu estou vivendo uma grande dor, Deus permitiu ver isso, só que eu não tenho para onde ir, eu não sei viver sem Deus, eu não sei, eu preciso aprender a viver com Deus na dor. Eu preciso aprender a adorar a Deus com o coração sangrando. Porque eu nunca tinha vivido uma experiência de dor tão grande, onde eu tinha que louvar e alimentar a minha fé, que estava tão pequenininha na dor. Entende? Então, quando eu vivi esses momentos, foi quando a minha fé estava sendo cada vez mais fortalecida. Mais fortalecida. As raízes estavam muito mais profundas. Aquilo que ninguém via acima do solo era o que estava acontecendo abaixo do solo. Então, eu pegava, gente, hoje eu tenho acho que umas 12 agendas, porque eu trouxe isso para a minha vida, é meu estilo de vida cristã. A anotação. Eu sou de escrita, sou psicóloga, eu gosto muito de ler e escrever, então isso faz parte de mim. Só que eu desenvolvi na minha dor. E quando eu vivi minha dor, eu não era psicóloga, eu não era nem estudante. Então, a psicologia veio como um presente de Deus, porque de uma grande dor, hoje, eu sou uma mulher que cura as pessoas na sua dor, pela graça e misericórdia de Deus, e Deus já falou isso para mim, que Ele me usa para a saúde mental das outras pessoas, onde a minha saúde mental foi provada e fortalecida em Deus. Tá? Então, eu quero ensinar isso para vocês, sabe? De vocês terem hábito de anotar. Eu sei que tem muita gente que pega o celular e anota no celular o culto. Ai, nossa, peguei essa palavra e tal. Mas, gente, exercite a escrita. Porque na escrita você também está mexendo, você está modulando, transformando o teu cérebro junto com esse movimento. Porque quando você escreve, você aciona outras áreas do teu cérebro. Então, você escreve, você lê, você ouve, olha só.
Então, tem muitos mecanismos da sua cognição acontecendo que está fazendo com que aquela informação se consolide dentro de você. E então, do ouvir para crer é um passo, entende? Então, você foi inteligente, você está sendo esperto, porque você está usando o teu cérebro, né, o seu físico, o seu fisiológico, para treinar a sua fé, que é o espiritual. Não se engane, o espiritual não vai ser treinado se eu não tiver um corpo para isso, entende? Então, todo o meu organismo precisa funcionar para glorificar a Deus e para que a minha fé seja fortalecida. Então, todo culto, a Vanessa estava lá, anotava a palavra, e quando o pastor liberava uma palavra, que a igreja começava, sabe, aquele Pentecoste, queridos, eu sempre muito discreta, mas depois desses episódios, eu comecei a ter uma fé louca, assim, louca, porque eu pegava a palavra no ar, eu pegava, falava, bem, eu pego essa palavra para mim, eu ia lá e anotava. Então as pessoas percebiam, nossa, Vanessa, tadinha, ela passou por uma grande dor, mas agora parece que ela está mais religiosa, está mais fanática. Só que não, só que eu estava desenvolvendo um relacionamento com Deus que eu nunca tinha aprendido em 20 anos da minha vida cristã. Queridos, a dor não é o fim. A dor não é o fim. Você nunca mais será o mesmo depois que você passa um processo de dor aos pés de Jesus. Nunca mais, nunca mais. Eu não sei quem é mais aquela Vanessa que ficou lá atrás. Então, quando eu olho para minha história, que eu vejo a mão de Deus cuidando de mim, num cenário de grande dor, onde não tinha mais nenhuma perspectiva para nada, o Senhor mudou a minha história quando eu não tinha mais o controle de nada. E hoje eu sempre digo isso, disse até no podcast, eu sempre digo isso, que se eu soubesse que hoje eu viveria o infinitamente mais de Deus, eu teria sofrido menos, eu teria chorado menos, né? Mas eu precisei viver o vale de dor para contemplar a graça de Deus e hoje para manifestar essa graça que um dia me alcançou e me transformou. Amém? Então, tenham esse hábito de disciplinas espirituais, de levar para a igreja, né, anotar, de pegar a palavra. Literalmente, gente, é assim, ó, peguei essa palavra para mim. Glória a Deus, é para mim essa palavra. E aí você está recebendo, você está se alimentando. Amém? Então, vamos lá. Então, esse é o primeiro tópico. Então, o ouvir como porta de entrada, assim como diz Romanos 10, 17. Ok? Você sabia que o teu cérebro ele é projetado para aprender através do ouvir? O canal principal da aprendizagem é a sua audição. Então, faz sentido, porque, né, que aprendemos na palavra de Deus que a fé vem pelo ouvir. Porque o teu cérebro já é programado para isso. Deus não erra, Deus não fala, ele não faz nada à toa, sempre tem um propósito e um porquê nele. Sons e palavras que repetimos moldam os nossos pensamentos e as nossas crenças. Então, se eu ouço a palavra de Deus, eu coloco no depósito do meu coração, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, é desse bom tesouro que eu tiro as palavras, que eu tiro, entende? Que eu transbordo. Amém? Então, e a palavra de Deus me molda, né? Como a Elaine colocou aqui, os louvores. Gente, eu sou muito musical. Você canta, Vanessa? Eu canto, mas eu sou uma adoradora. E eu sou muito musical. Quando eu fonia aqui, gente, estava assim, ai, gente, é maravilhoso. É maravilhoso você ouvir as canções e o Espírito Santo testificar no teu espírito, sabe? Verdades espirituais, que só você e ele, sabe? É tão íntimo isso, é tão íntimo, porque ele é íntimo com aqueles que são íntimos, que buscam intimidade com ele. Amém? A palavra do Senhor também diz lá em Apocalipse, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Olha a ênfase. Quem tem ouvidos, não está dizendo quem tem olhos, veja. Não, quem tem ouvidos, ouça. E não é nem quem tem boca, fale. Não, ouça primeiro. Acolha a semente. Viva essa verdade. Amém? Então, tópico 2. A conexão entre o ouvir e falar. Nós vemos, então, o ouvir como porta de entrada pela fé e agora a conexão daquilo que nós ouvimos e aquilo que nós falamos.
Ouvir não é um ato passivo, mas um ato ativo. Pois, quando eu ouço, eu estou ativando redes cerebrais, redes neuronais no meu cérebro, que influenciam na minha fala, na nossa fala. Tá? Então, você está educando o teu cérebro a ser um cérebro chamado cérebro-fé. Amém? Ou seja, o que ouvimos determina o que nós confessamos. Olha lá, Romanos 10, dos versículos 8 ao 10. Olha, eu vou ler para vocês aqui, porque faz parte do nosso contexto. 8, 10, 8 e 10. Vamos lá. Mas o que ela diz? Olha só, a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra de fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então a palavra ela já está perto de você. Então, se você recebeu a palavra, você crê com o seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, então você recebeu, você creu, você confessa. Gente, Deus dá importância para aquilo que nós falamos. Ele é claro na palavra, o poder da vida, o poder da morte e da vida está na língua. Daquilo que você confessa. Então, toda palavra que você libera é uma confissão. É uma confissão. E Deus se importa. Então, Ele sempre nos orienta que a gente precisa ser sábio nas palavras que a gente fala. Então, às vezes, a gente não precisa falar todo o tempo todo. Né? A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Então, não é falar demais. É falar a palavra certa, na hora certa, que vai produzir vida. Sabe o que o Senhor nos ensina aqui? Seja intencional com as suas palavras. Não deixe que ninguém se aproxime de você sem que você libere uma palavra sobre a vida dessa pessoa. Você tem o poder da vida na sua língua. Então, promova a edificação, promova vida, libere vida. E se vier uma palavra contra você, a palavra de Deus diz que nós devemos o que? Repreender. Condenar palavras contrárias que vêm sobre nós. Com a boca. Não é... Não, fala. Está repreendido em nome de Jesus. Não aceito isso não. Ai, a sua filha é danadinha, né? Está repreendido em nome de Jesus. Não é não. Palavra feia é essa. Não aceito. Não, minha filha é filha de Deus. Sabe? Tem que rebater. Gente, tem que rebater. Não a pessoa, a palavra. Não aceito? Não. Pode até ser com pitadinhas de bom humor para a gente não causar nenhum mal-estar. Mas seja sábio. Ok? Então, a confissão é uma base forte para a fé. Ouvir, confessar e crer. Como lemos em Romanos. Só um minutinho, gente. Então, anotem aí, quem já estiver anotando, quem já pegou a chave aí da escrita. Ouvir, confessar e crer. Então, é o tripézinho que sustenta a fé. Tá? Então, a confissão é uma base forte para a fé. Deus projetou o homem para usar o ouvir e o falar de forma coerente e interligada, tanto no natural como no mundo espiritual. Então, Deus, ele foi intencional em nos criar com essa conexão e com essa interligação entre o ouvir e o falar. Deus foi intencional, seja você também intencional, porque ele mora em você. Amém? Então, entenda, pessoas que primeiro ouvem a mensagem de esperança, falam palavras de esperança. Gente, é coerente, não tem como ser diferente, entendeu? Então, de uma árvore, né, de uma mangueira, não vai nascer abacaxi.
coerência, tá? Então, da mesma forma, quem consome mensagens de negatividade tende a reproduzir tais mensagens. Queridos, a tecnologia é uma bênção quando você sabe usar a tecnologia para ser bênção. Nós estamos vindo aí de semanas com muitas más notícias, né? Vocês têm acompanhado? Aí apareceu aí umas más notícias, morte, né? Teve casos aí que eu cheguei a orar, cheguei, né, pedir para o Senhor, clamei ao Senhor por situações que eu vi nas redes, enfim. E depois veio outras notícias e tal. E aí a gente tem que sondar o nosso coração. Eu comecei a perceber que quando eu estava muito envolvida nessas notícias, buscando informações sobre essas notícias, isso estava azedando o meu coração. E isso estava transparecendo, ó, nas minhas expressões. Tá? Então, a palavra de Deus diz que o coração alegre formoseia o rosto, certo? Mas o coração triste também, o espírito se abate, né? Então, a gente vai perceber quando uma pessoa ela não está bem. E eu percebi isso em mim. Eu estava me alimentando das más notícias. E eu não poderia fazer nada a não ser orar e deixar isso com Deus. Mas o que eu estava fazendo? Eu estava retroalimentando aquela informação. E eu sou humana, eu sou anjo. Somos humanos. E o que vai acontecer? A gente vai entrar. Vai entrar. E aí, para brincar com a minha filha, eu não vou ter paciência, vou fazer a comida de qualquer jeito, no almoço. Entende? Por quê? Porque entrou e azedou. Então, queridos, não é Conceição. Ah, Conceição, querida, que bom te ver aqui. Entendeu, queridos? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade espiritual. Tá? Cuidado com os cidades alertas da vida, a TV passa muita informação, a TV que tenta nos doutrinar, não digo somente TV aberta, como a TV fechada também, como as séries, tudo aquilo que a gente vê está, de certa forma, nos moldando. Então, cuidado com aquilo que você está assistindo, né? Eu não vou dizer para você, qual série, qual filme você vai assistir, não, queridos. Assistam aquilo que está coerente com seus princípios, né? Não vai ferir a palavra de Deus, não vai ferir os seus princípios, então esteja atento a isso, porque aqui na minha casa a gente tem um Cine Tanigal. Toda semana a gente assiste um filme em família, ou eu e Sérgio, isso é o alimento da minha família, a comunhão, estar junto. Eu tenho 2 filhos adolescentes, tenho uma pequenininha de 5 anos, cada um está no momento da vida, e aí eu preciso estar com eles, eu não vou perder o coração dos meus filhos, jamais. Então eu preciso administrar isso com eles para ensiná-los também a administrar isso, porque senão a nossa mente, nosso coração se torna terra de ninguém, e aí a gente não tem fé, não tem exercício para viver a verdade da palavra de Deus, porque a gente está consumindo lixo, tá bom? Equilíbrio, sempre. Tá? Mateus 12:34 diz, a boca fala o que está cheio o coração. Lucas 6:4 diz, o homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, né? Então, o que você está guardando no seu tesouro, aquilo que você vai entregar, né? Se você tem o Espírito Santo, e eu sei e creio que todas têm, aleluia, glória a Deus por isso, né? Você tem o fruto do Espírito acontecendo na sua vida, né? Então, ele vai ser útil para alguém em determinados momentos que você viver ali em situações. É útil para você e é útil para você ofertar, amém? Então, tá. Tópico 3, então, a gente vai entender que o feedback auditivo e o crescimento da fé, tá? Então, ao falar, ouvimos nossas próprias palavras, o que reforça as nossas crenças. Então, eu estou aqui falando para vocês, e isso que eu estou falando para vocês está gerando em mim, ó, está retroalimentando, está indo, mas está voltando, entendeu? Está indo e está voltando. Eu estou liberando, mas eu também estou me alimentando. Eu estou liberando, mas eu também estou aprendendo. Entende? Então, é sempre assim. A gente nunca libera algo sem que aquilo não seja uma verdade para nós, jamais. Não dá para ser assim, tá bom? Então, precisamos ouvir as nossas próprias palavras. Tá? Então, verbalize a palavra de Deus dentro da sua casa, sabe? Sobre a vida dos seus filhos, sobre as pessoas que você encontrar. Como eu disse, crie esse hábito de sempre liberar uma palavra de bênção para as pessoas que você encontrar e que nenhum encontro na tua vida seja sem propósito de Deus. Tá bom? Então, vamos lá. Provérbios 18:21 diz:
A morte e a vida estão no poder da língua, né? Acabamos de citar aqui esse verso, então está lá em Provérbios 18, 21. Ou seja, ao declarar, confessar a palavra, ouvimos a verdade e fortalecemos a nossa fé. Quando Jesus ora, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Você se movimenta pelos princípios do reino. Então, quando você faz a oração de Jesus e você fala, Senhor, assim na terra como no céu, venha a mim o teu reino, você não vive mais o sistema do mundo, você vive o sistema do reino, porque aqui nós não somos este mundo, mas nós estamos neste mundo. Então, nós somos cidadãos do céu. Eu e você somos luz e sal, né? Então, a palavra de Deus, ela acontece na nossa vida no contexto que o Senhor nos inseriu. Amém? Então, é necessário declarar, verbalizar, confessar e ser intencional, né, na profecia, na palavra de vida liberada para quem a gente encontrar aí na nossa jornada da vida. Então, confesse as promessas bíblicas em voz alta. Confesse. Sabe, quando você lê a palavra de Deus, traga a essência da palavra para a sua vida. Gente, a palavra de Deus, ela está acontecendo. Hebreus diz, porque a palavra de Deus é o quê? É viva e eficaz. É viva. É viva. Gente, é viva. Então, o que vocês estão ouvindo aqui da palavra de Deus é o rio que está borbulhando aí. Ela é vida, ela é viva. Ela está promovendo vida em lugares secos dentro de mim e dentro de você, porque ela é vida. Amém? E eficaz, poderosa. Amém? Então, vamos lá. Gente, então, para a gente concluir, glória a Deus, tá? Para a gente concluir, a fé, ela é gerada pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, Paulo não para no ouvir. Ele nos diz assim, gente, a fé é gerada pelo ouvir, ponto, acabou. Ouvir? Mas ouvir o quê? Eu ouço tantas coisas, então tudo que eu ouvir, eu vou alimentar minha fé? Não. E ele é direto e reto. A palavra de Deus. Aqui ele não coloca a palavra de Deus em alguns filósofos, alguns livros, nananã, porque, gente, Paulo era o cara da filosofia. O cara da filosofia. Ele era o top dos filósofos lá. Então, e ele, de o conhecimento que ele tinha dentro da filosofia, do homem ser o homem, do pensamento altruísta, Paulo, ele elevou a palavra de Deus como única acima de todas as filosofias do mundo, do conhecimento que ele tinha adquirido até depois dele. Entende? Então, ele foi claro, você só produz a fé pela palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Mas, Vanessa, eu não estou na igreja, o pastor não está pregando. Filha, pregue para você mesmo. Tem vezes na nossa vida que a gente tem que pregar para nós mesmos. E lá na frente do espelho, falar, igual o Davi fez com a alma. Ei, alma, porque você está batida, filha, levanta, espera em Deus, porque você ainda vai louvar, vamos caminhar. Entendeu? A gente tem que pregar para a nossa alma, né, Conceição? A Conceição rindo lá. Aleluia, a gente tem que pregar para nós mesmos, queridos. Então, não espere, né, alguém vir entregar a profecia. Não, seja você, o espírito de profecia já está em você. Amém? E profetiza a palavra de Deus. O que ouvimos afeta profundamente a nossa fala, as nossas ações e até mesmo o nosso destino espiritual. Olha só, gente, o ouvir, ele é tão requintado que a gente deveria colocar, às vezes, alguns cadeados, sabe? Porque ele é um tesouro, não é tudo que eu vou ouvir, não. Eu não vou brincar com o meu cérebro, eu não vou brincar com a minha mente, não é qualquer coisa que eu vou ouvir. Entendeu? É ser seletivo de fato, é ser inteligente. O que eu ouvi, eu sei que vai cair na minha terra. Então, se a tua terra é boa, gente, qualquer semente você pode acolher, porque a terra é boa. Então, saiba selecionar as sementes que caem aí. Tá? Então, confessar a palavra de Deus reforça a fé, porque ativa um ciclo de falar, ouvir e crer. Eu ouço, eu falo, eu creio. Então, isso está acontecendo. Entende? Amém? Então, queridos, que cada um possa examinar a si mesmo. Tá? Analisar quem você está ouvindo. Não é um problema só de ouvir, porque a gente está no mundo, né? A gente tem que conviver com as outras pessoas e está tudo bem. O problema é para quem você dá acesso ao seu coração.
de quem você está ouvindo conselhos, que determina, às vezes, direções para sua vida, respostas. Então, não ouça quem não ouve a Deus em momentos cruciais da sua vida, tá? Então, examine-se a si mesmo, faça um compromisso consigo mesmo também, priorize, né, o ouvir, que é essa escuta ativa da palavra de Deus diariamente, e declare as suas promessas com convicção, seja intencional. Não, não somos daquela teoria do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, não. Deixa a vida me levar, não. Eu que determino a palavra de Deus, eu declaro a palavra de Deus, não sou eu que determino, a palavra de Deus sendo determinada dentro da minha vida, dentro da minha casa. A palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Olha só como a palavra de Deus nos ensina, priorizar, sabe? Priorizar, ter essa disciplina espiritual, amar ao Senhor sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, cuide da sua saúde mental, da sua saúde emocional. Eu não posso amar ninguém se eu não me amar primeiro. E não é um amor egoísta, é o um amor que eu me cuido para te amar. Eu me amo para te amar, porque se eu não me amar, eu não vou te ver como meu semelhante e eu não vou conseguir te amar. Estão entendendo? É um amor saudável, cuidadoso consigo mesmo, tá bom? Então, gravem aí, guardem aí. O resumo de tudo é ouvir, confessar e crer. Acreditar. Amém? Ouvimos a palavra, confessamos a palavra com a nossa boca e cremos com o nosso coração. É impossível você ouvir a palavra, confessar e não crer com o coração. Ele é um ciclo que funciona perfeitamente, tá? Então, ouça a palavra, confesse, declare e creia com seu coração. Amém? Então, ouvir é o primeiro passo da fé. Quando ouvimos e confessamos a palavra de Deus, ela transforma a nossa mente, nosso coração e também a nossa vida. Amém, queridas? Que honra estar aqui com vocês. Gratidão. Gratidão a Thalita, que eu acho que ela entrou agora há pouco. Gratidão, Thalita, pelo convite. Gratidão, Elaine, pela indicação. E esse é o momento que o Senhor vai ativar a nossa fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado por essa palavra de instrução, né? Fomos instruídas hoje aqui, né? Prestar mais atenção no que ouvimos, no que falamos, no que pensamos, no que declaramos, né? E ter a certeza de que as promessas de Deus vão se cumprir. Hoje eu ainda conversei com a mãe, né, de um bebê que está com um filho na UTI, porque teve um quadro de infecção e isso abalou muito ela emocionalmente. Eu falei, olha, seu filho não tem promessa? Ela falou, tem. Eu falei, então, não acabou. Porque é difícil para uma mãe ver o filho gerando o próprio testemunho, né? É muito difícil. Como ativar a fé nesse momento? De ver o seu filho gerando o próprio testemunho, um bebê ali indefeso, né? Numa UTI. Então, quando eu falei isso da promessa para ela, ela falou assim: meu Deus, meu filho tem promessa. Eu falei: então, não olhe para o vento, não olhe para a chuva, não olhe para a circunstância, por mais que esteja escuro. Se Jesus mandou você sair do barco, você vai andar sobre as águas, com o seu filho no colo, né? Então, a gente precisa ter essa certeza. E uma coisa que me chamou a atenção foi você falando, né, quando Deus ia conversar com Adão e a Eva na viração do dia. Eu fiz uma mentoria sobre a alimentação à luz das escrituras. E uma das coisas que a mentora ela fala sobre a fome no final do dia. Ela lá por volta das 5 da tarde, você vai ficar desesperada para tomar um café, para comer um pãozinho, para comer um docinho. E esse vazio não está no estômago. Esse vazio está no seu espírito, porque era o horário que Deus ia ao jardim conversar com Adão e a Eva. Isso ficou tão cravado assim em mim, que eu falei, meu Deus, então é hora de orar, não é hora de comer, não é hora de se distrair.
como é importante a gente estar atento e saber identificar, né? O que nós temos que cuidar naquele momento. Se são as nossas emoções, se é o nosso espírito, se é o nosso corpo. E muitas vezes nós mulheres a gente acaba se largando, né? A gente quer cuidar do mundo, né? E não se cuida. É importante, meninas, façam um check-up. Deus pode todas as coisas? Pode. Ele pode. Ele muda qualquer quadro. Basta uma palavra. Mas a nossa parte nós temos que fazer. Então, mulheres, se cuidem, façam autoexame. Se está na época da mamografia, vai fazer mamografia. Ai, mas eu odeio médico, eu não gosto de médico, porque eu tenho fé e Deus pode tudo. Mas às vezes tem uma pessoa no laboratório que você precisava encontrar e precisava falar de Jesus para ela. E por você negligenciar a sua saúde, você acaba negligenciando também essa pessoa de encontrar Jesus através da sua vida. Deus não vai perder a oportunidade de salvar aquela vida, mas você perdeu a oportunidade de deixar levar a fé através de uma espera, numa consulta, num exame. Então, até na fila da farmácia, esses tempos a gente brincou na intercessão, né, Conceição? Quando falou assim, a temporada de cura está aberta. Eu falei, eu vou para a fila da farmácia. Vai ter um monte de gente lá precisando ser curada. Eu vou para a fila da farmácia e vou começar a orar para todo mundo declarando a cura, em nome de Jesus. E assim a gente vai poder ativar a fé. Então, não deixe, né, de se cuidar. Não deixe de se amar. Não deixe de prestar atenção no que você está, né, o ouvido mais perto da sua boca é o seu. Então, antes de chegar na pessoa, você mesmo está ouvindo aquilo que você está falando. Então, declare sim coisas boas sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, né? E tenho certeza que muito tem para acontecer ainda nesses 6 meses ainda que faltam de 2025. Se você chegou até aqui, né, com a fé um pouco abalada, assista de novo depois que a Thalita postar, e eu tenho certeza que a sua fé sairá renovada depois de assistir essa ministração da Vanessa. Muito obrigada, Vanessa, de coração, tudo que você trouxe para a gente, essa instrução. Tenho certeza que vai ficar guardadinho no coração aqui das meninas, né? Aqui a gente tem o hábito, né? As meninas acabam colocando aqui os pedidos de oração. Se você puder orar por esses pedidos, nós ficamos muito gratas. Vocês são de uma família de intercessores, né? Então, se você puder orar por esses pedidos, se mais alguém tiver algum pedido, meninas, pode falar aqui ou colocar no chat, tá? Pode abrir o microfone e fica à vontade, que a Vanessa vai estar orando por todos os pedidos. Mais alguém? Não? Pode orar então, Van, por favor. Aí fica a seu critério se você quer ler os pedidos ou fazer uma oração, né, geral, específica, fique à vontade. Tá bom. Muito pedido de saúde, né? Vamos lá então, queridas, como a palavra de Deus foi liberada, né, do exercício da fé, então a gente vai nesse momento unir a nossa fé, tá? Uns pelos outros, por esses pedidos. Eu vou conduzir essa oração, mas esteja também em concordância, declarando aí na sua casa, você que está aí ao alcance da minha voz, da nossa voz, não sei em qual momento você vai assistir esse encontro, mas que a sua fé seja ativada nesse momento também da oração. Amém? Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Jesus. A tua palavra foi pronunciada, declarada, a tua palavra, Senhor, que é viva, eficaz e poderosa, a tua palavra, Senhor, que traz clareza, Senhor Jesus, sobre as intenções do nosso coração, que divide a nossa alma, o nosso espírito, Pai,
que é apta, Senhor, para nos fazer compreender, Senhor Jesus, o teor dos nossos pensamentos quando não está colocada a luz da tua palavra neles. Então, Espírito Santo de Deus, eu oro, eu peço, guarda minha vida, revista minha casa com teu sangue, Senhor. E que neste instante, Senhor Jesus, todas as vidas, Pai, que estão aqui conectadas, aquelas que estão, Senhor Jesus, sedentas, aquelas que estão clamando ao Senhor, Pai, por algo específico, Pai, seja uma causa na justiça, seja uma enfermidade, Pai, resistente. Senhor, que todo mal, de uma maneira geral, saia agora na autoridade do nome de Jesus. E eu quero, Senhor Jesus, aqui declarar, Senhor, sobre estas vidas, Senhor, que estão pedindo oração. Pai, eu oro, Senhor, pela vida da Sueli, que é a mãe da tua filha Thalita, Senhor, que está aqui entre nós, Pai. Traz, Senhor Jesus, o renovo, o ânimo, o fôlego, Senhor Jesus, sobre a vida da Sueli agora, revigorando suas forças, Pai, para que ela seja uma mulher destemida, Senhor, fortalecida na fé, e que ela vá além, Senhor Jesus, além daquilo que os olhos dela podem ver, Senhor. Cumpra-se a tua palavra sobre a vida da Sueli, Pai. Eu oro também, Senhor, pelo Pedro Henrique, este bebê, Senhor, que está internado e fez uma cirurgia e vai fazer outra. E essa mãe que não sai de perto, Pai, em nome de Jesus, visita agora, Senhor, tanto o Pedro Henrique como a Aline, Senhor, em nome de Jesus, dê força, dê fôlego para essa criança, Pai, em nome de Jesus, que essa cirurgia de fato seja uma cirurgia de sucesso, ó Pai, que ela venha cumprir o propósito para a vida e a existência dessa criança, Pai. Nenhuma vida vem ao mundo sem que o Senhor tenha planos para ela. E nós declaramos vida sobre a vida do Pedro, e nós declaramos, Senhor, sobre a vida da Aline, Senhor Jesus, uma mulher forte, Pai, corajosa, que está gerando esse testemunho, Pai. Em nome de Jesus, cerca essa família com a tua bondade, com a tua benevolência, Pai. Em nome de Jesus, Pai, fortalece a fé da Aline agora, Pai, diante das lágrimas, Senhor, que ela tem derramado diante de Ti, ao contemplar seu bebê tão indefeso, Senhor, vivendo, Senhor Jesus, já momentos tão difíceis, Senhor, para a sua existência. Então, eu te peço, Pai, que haja, Senhor, uma perfeita cicatrização, que essa cirurgia cumpra o seu propósito, Pai, e que o Pedro, Senhor, seja um homem de Deus, aquele que vai levar o teu evangelho, Pai, a boa semente da tua palavra, pelas nações, Pai. Eu declaro e profetizo, Pai, em nome de Jesus. Oro, Senhor, pela vida espiritual da Josefa, Senhor, pela sua casa e por toda a sua família. Pai, a tua palavra foi liberada, a tua palavra foi declarada, a tua palavra foi compreendida, Pai, conscientemente no coração dos teus filhos e espiritualmente pelo teu Espírito Santo que testifica que esta palavra é verdadeira, Pai. Então, Senhor, injeta, Senhor, no coração da Josefa, Pai, esse ânimo, essa fé, Pai, que ela precisa para continuar essa jornada, Pai. Dê fé a Josefa, Senhor, abre a boca, minha filha, que eu te encherei, em nome de Jesus, assim diz o Senhor, basta abrir a boca, porque a fé já está acontecendo, está vindo como uma avalanche, e vai transformar, e vai mudar, e vai soprar, e vai trazer a existência, e vai mudar posições, mas é o Senhor que está declarando que a tua força está na declaração da palavra que você ouviu e recebeu e creu. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pela vida da Conceição, pela vida do seu marido, Pai, que eles estejam juntos, aliançados, plantados na tua casa, cumprindo a missão do Evangelho, Pai. Arranca do coração desse homem toda ferida, todo trauma, toda paralisação, e que eles venham fluir na unção, Pai, e no chamado que o Senhor confiou a eles, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, tira toda a fraqueza, Senhor. Seja fraqueza emocional, fraqueza espiritual agora, que eles sejam revigorados pelo poder da tua palavra, pelo teu sangue poderoso, Pai. Em nome de Jesus. Elaine, continua para mim, por favor.
Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu quero apresentar a vida da Vanessa, Senhor, e nenhum contra-ataque do inimigo contra a vida dela chegue agora, em nome de Jesus. Caia por terra todo contra-ataque, Senhor, sobre a voz dela, sobre a casa, sobre a vida, sobre os seus negócios, Senhor, caia agora por terra, em nome de Jesus. Essa reunião não vai ser interrompida por você, Satanás. Sai agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Erebea cantarabas show. Erebea cantarabas. Em nome de Jesus. Senhor, também quero orar, Senhor, pela vida da Carla Regina, Senhor. Ela está, Senhor, faz quase 5 meses que seu pai não conseguiu andar. E ele já tem 87 anos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, fortalece os músculos, Senhor, do pai e da Carla agora, Senhor. Fortalece os seus ossos, Pai, em nome de Jesus. Que ele seja um milagre, Senhor, um agente de milagre, que caminha, Senhor, na verdade da profecia, da palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro esse homem de pé, Pai, porque o Senhor não se limita ao tempo nem à idade. O Senhor é aquele que faz milagres e que surpreende a medicina, porque todo o poder está diante do Senhor. Então eu te peço, Senhor, traz, Senhor, o ânimo para este homem, Pai. Em nome de Jesus, força e vigor para as suas pernas e no seu caminhar. Em nome de Jesus. Oro, Senhor Jesus, agora pela Carla, Senhor, pela sua vida física, Senhor, pela sua saúde, Pai. Para que os filhos dela também sejam, Senhor Jesus, restaurados, curados, transformados, Pai. Toda a sua casa, Senhor, que ela possa declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor, e praga alguma chegará à minha tenda. Em nome de Jesus, que o corpo da tua filha agora receba, Senhor, a cura, a transformação, o teu toque, Pai, e que todo mal seja eliminado agora na autoridade do nome de Jesus. Que cessem a enfermidade agora, o efeito da enfermidade sobre o corpo da tua filha, sobre as células, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor, pela vida da Alana, que está na UTI, que essa menina, Senhor, que sofreu um acidente. Ah, meu Pai, visita agora a Alana, Senhor Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus, nós repreendemos o espírito de morte agora, em nome de Jesus. A Alana vai sobreviver e vai contar o testemunho, Senhor, da tua visitação, Senhor, nas próximas noites. Eu creio, eu declaro e profetizo em nome de Jesus, vida para a Alana, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pela vida da Vanilda Grossi, Pai. Encontra ela agora, Senhor Jesus. Ativa a fé dela, Senhor. Que cesse, Senhor, todo pensamento contrário agora. A tua palavra diz que nós devemos levar cativo todo pensamento contrário a Deus. E que ela seja agora, Senhor Jesus. Ela venha receber da tua parte a porção, Pai, de fé que ela precisa para continuar sua jornada caminhando, ó Pai, e confiando nas suas promessas, Pai. De uma maneira geral, Senhor, de todos os pedidos que foram aqui declarados, verbalizados, todos os nomes, intervenha, Senhor, com o teu poder, com a tua graça, que os teus rios venham invadir cada casa, não somente daquelas que pediram oração, mas daquelas também que não pediram, Pai. Elas estão aqui, Senhor, talvez quietinhas, Senhor Jesus, mas clamando ao Senhor: Pai, até quando? Pai, até quando? Senhor, venha, Senhor, não nos deixe enfraquecer enquanto esperamos, ó Pai, porque tua palavra diz que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Tu és o Deus que age no tempo e além dele, ó Pai. Fortalece-nos, Pai, enquanto esperamos em ti. Ativa em nós a esperança, Pai, que é, Senhor, um elemento importante para o exercício da fé, Deus. Em nome de Jesus, eu declaro, eu profetizo chuvas de bênçãos, respostas do céu chegando. Em nome de Jesus, que toda mentira do diabo caia por terra agora. Mentiras, Pai, que talvez as tuas filhas acreditaram, depositaram fé em mentiras. Cesse agora essa rota de mentiras, de ofensas, de malignidade agora, em nome de Jesus. Que as tuas filhas sejam libertas pela verdade. Tu és, Senhor, o caminho, a verdade e a vida, e a verdade liberta, e a verdade encontra com elas, Pai, agora. Em nome de Jesus, caiu por terra, Senhor,
toda a prisão, todas as algemas, todas as correntes que aprisionaram, Senhor, a mente e o coração das tuas filhas. Cesse agora toda dor de cabeça, toda dor nos olhos, toda dor nos ossos. Em nome de Jesus, eu declaro vida, eu declaro células, eu declaro ossos, eu declaro coluna. Ouça a voz do Criador. Eu quero o teu reino, Senhor, o teu reino acontecendo na vida das tuas filhas. No teu reino não tem enfermidade, Pai. No teu reino não tem doença. No teu reino, Senhor, existe adoração, existe glória a Deus, existe cura, existe transformação, Pai. Em nome de Jesus, vai queimando agora, Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés, todo mal, Senhor, que talvez foi injetado, Pai, toda seta maligna, Senhor, que tem provocado desconforto, Pai, cesse agora. Aquelas que estão com insônia, em nome de Jesus, eu declaro um sono dos justos sobre a vida das tuas filhas, Pai. Em nome de Jesus, que haja sossego na alma, paz na alma, espírito valente e corpo sarado para a glória de Deus. Eu oro, eu declaro e profetizo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Até esquentou Glória a aqui. Deus. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja Glória. louvado. Amém. Deus seja louvado. Senhor, em concordância com a oração da tua filha, Senhor, eu venho te pedir por proteção. Acampa os seus anjos, Pai, na casa da família Tanigawa, e que nenhum contra-ataque do inimigo chegue sobre a vida deles, pois eles são teus servos, teus filhos amados, e que assim, Senhor, quando como Jó orava pelos seus amigos, o cativeiro de Jó virou. Eu profetizo sobre a vida deles, Senhor, novos negócios, portas abertas, ministério fluindo ainda mais, Senhor, saúde, prosperidade, tudo que estiver retido, Senhor, libera para essa família agora, em nome de Jesus, e que seus anjos de guerra, Senhor, estejam apostos na casa dessa família, não permitindo que nenhum contra-ataque do inimigo chegue sobre a vida deles. É o que eu te oro nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Amém, Senhor Jesus. Amém. Jesus. Obrigado, Amém. Vanessa. Culto maravilhoso. Amém. Hoje foi, todos os dias são especiais, mas o fogo esquentou aqui. Eu não sei na casa de vocês, não, mas eu tô Nossa, duas eu blusas estou aqui já. desmanchando aqui em lágrimas. Glória a Deus. Glória a Deus. Não deixe isso se perder, Joséfo. Não deixe isso se perder. Mantenha esse fogo aceso. Né? Mantenha esse fogo Amém. aceso. Como foi dito Amém. semana passada aqui, o fogo vem do altar, mas é nossa obrigação limpar as cinzas. Então, semana passada nós limpamos a cinza, jogamos a cinza fora e vamos manter esse altar pegando fogo, independente do frio que está na Glória rua, a aqui Deus. dentro fogo tem que queimar, a lenha tem que queimar. Somos Aleluia. mulheres, somos Glória a fortes, Deus. somos guerreiras, temos fé, temos Deus do nosso lado e nada pode abalar isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Meninas, tenham todas uma semana assim maravilhosa. Começando com um culto desse maravilhoso, não tem como, né? A gente toda, acredito que a maioria aqui, a primeira parte já foi nas igrejas, ontem no culto de domingo, agora com esse culto de mulheres. Olha, basta lembrar da palavra. Então, onde a gente estiver, profetiza, abre a boca, seja ousada e seja usada. Não deixe o medo dominar, não ocupe a sua mente com o que não presta. Né? A gente tem o péssimo hábito de manter a mente ocupada o tempo todo, mas é importante também descansarmos. Então, descansem em Deus e ativem a fé diariamente, diariamente. Para isso, nós temos umas às outras aqui. Então, precisou de socorro, levanta a mão. Vamos orar juntas, porque juntas nós somos mais fortes. O inimigo quer colocar contenda entre as mulheres, não deixe isso acontecer nas amizades, na família, nas casas de vocês.
Amém? Fiquem com Deus, tenham uma Amém. semana abençoada. Glória a Deus pela sua vida, Vanessa. Sempre que quiser, volte. Amém, querida. Obrigada, Deus abençoe. Me senti honrada em estar aqui com vocês. E glória a Deus que nos Muito enviou a sua obrigada, palavra. Glória viu? a Deus. Amém. A Deus te paz. abençoe. Fique com Deus. Boa Deus semana, nos meninas. abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Deus abençoe. Tchau, Deus abençoe.